senhores telespectadores, naquele último programa que nós fizemos em Alcoutim, não sei se recordam, a bandeira do município tem gravada uma palavra, Aléu. Aléu. Uma palavra estranha, e eu prometi que iria explicar essa palavra em Ceuta, porque é uma palavra que tem muito a ver com Ceuta. Estou a falar-lhes nisso agora aqui, estou em Faro, no Algarve, e vou daqui para Algeciras. Foi este caminho que fez a grande armada que El Rei de Portugal reuniu quando em 1415 resolveu atacar a cidade de Ceuta. Vamos, portanto, para Algeciras. Os verdadeiros motivos que levaram o rei Dom João I a organizar essa grande expedição militar para conquistar Ceuta ainda hoje se discutem. Os cronistas daquele tempo deram uma razão muito simples. O rei quis armar os filhos cavaleiros, os 3 filhos mais velhos, que eram o Dom Duarte, o Dom Pedro e o Dom Henrique, e para isso fazia umas grandes festas em Lisboa. Mas os filhos disseram, não, isso, então uma festa é melhor uma guerra a sério. Vamos a Ceuta, conquistamos Ceuta, e é esse projeto, um projeto de uma expedição que enchesse o rei de prestígio, que fizesse soar o seu nome na Europa como um grande rei. É isso o motivo fundamental que é apresentado pelos cronistas da época. Bom, depois, já no século passado, o António Sérgio fez um famoso ensaio sobre a conquista de Ceuta, a dizer que não foi nada disso. Havia razões económicas, é que realmente Ceuta é aquele morro que está na nossa frente, ali ao fundo é que fica Ceuta. E eu estou do lado cá do estreito, portanto quem estivesse em Ceuta podia dominar o estreito e, portanto, impedir a pirataria constante que aqui se fazia. Além disso, Ceuta está na cabeça de uma região que produz muitos cereais. Tudo isso deve ter concorrido, As coisas nunca são simples. Agora, que no espírito do rei, um rei bastardo, um rei que se precisava de acreditar entre as grandes famílias reais da Europa, veio essa ideia de o grande conquistador de uma cidade maometana, isso não há dúvida nenhuma. O que sei é que ele reuniu uma enorme armada, mais de 200 navios, tinha um exército também muito importante, cerca de 20 mil homens, e no dia 25 de julho de 1415, ele saiu de Lisboa. Reparem, 25. 2 dias depois já estava na Baía de Lagos, a 27. Bom, esteve lá 2 dias e depois resolveu ir realmente para Algeciras. Mas em Faro faltou o vento, houve uma grande calmaria e ele teve que perder lá cerca de uma semana. Bom, mas em 7 de agosto sai de Faro, passa aqui por este mar que está na nossa frente e vai fundear na Baía de Algeciras. Estão a ver uma imagem da Baía de Algeciras, hoje é claro, está rodeada de casario por todos os lados, nessa altura não era assim, e era um excelente porto natural. É naquela baía que vão fundear os mais de 200 navios do rei de Portugal.
Finalmente, no dia 11 de agosto, saíram de Algeciras pensando que iam direitos a Ceuta. Eu acho muito curiosa esta data de 11 de agosto. Reparem, 11, faltavam 3 dias para 14. E em 14 de agosto fazia 30 anos que o rei de Portugal tinha tido a maior vitória da sua vida. Fazia 30 anos de Aljubarrota. Ele ia para Ceuta e esperava 3 dias depois de embarcar além, tomar a cidade. Bom, só que quem anda em navios destes, já viram que isto vai ao vento, inteiramente ao vento, apanharam um grande temporal, alguns navios conseguiram realmente chegar a Ceuta, os outros foram atirados por esses mares, chegaram até Málaga e ele teve que desistir dessa ideia. Aproveito para lhes dizer que este navio em que estou a navegar, a caravela Boa Esperança, não é muito diferente dos navios dos descobrimentos. Isto é um navio, é uma réplica moderna, construída pela Porvela em 1991. A ideia era integrar-se nas grandes comemorações nacionais dos descobrimentos portugueses, porque nessa década de 90 celebrava-se a viagem do Vasco da Gama, a chegar à Índia. Os navios foram feitos para isso. Hoje pertence à região de turismo do Algarve. E eu acho realmente muito bem que a região de turismo tenha adquirido o navio, adquiriu o ano passado, e hoje é realmente um dos grandes atrativos aqui da atividade turística. A ideia da região de turismo do Algarve é pôr em relevo o papel realmente muito importante que o Algarve teve no descobrimento do mundo. Como sabem, foi na região de Sagres que se veio instalar o infante Dom Henrique, esteve ali longos anos, ele morreu lá, e foi dali que partiram as primeiras expedições para descobrir o mundo. Por isso, há o projeto de levar Sagres a ser consagrada como Património da Humanidade pela Unesco. Acho que é um projeto inteiramente justo. Bom, e este navio faz parte desse projeto. O navio tem uma história muito curiosa. Uma parte da tripulação é feita por gente nova, por rapazes e raparigas aqui do Algarve que se inscrevem, são voluntários. Vêm a bordo, tomam parte na faina marítima, não ganham por isso um real e, apesar disso, não imaginam os candidatos que há. Nesta altura há uma lista de espera quase de uma centena. Todos querem aprender a ser marinheiros, todos querem andar nas naus do descobrimento. E isto dá-me uma ideia. Porque é que a região de turismo não organiza aqui, realmente no Algarve, uma escola de grande projeção turística internacional, uma escola que fosse anunciada em todo o mundo, uma escola que conferisse o diploma de descobridor do mundo. Na terra dos descobridores, vá-se inscrever na escola de descobridor do mundo. Bom, e com algumas aulas dadas aqui, a bordo desta caravela, de outras que se poderiam adquirir e construir navegando nestes mares, dar a gente do nosso tempo a honra de ter os títulos que os portugueses mereceram para sempre, os descobridores do mundo. Estou a dar esta ideia, como já há tempos dei, a de fazerem uma escola dos cavaleiros andantes lá em cima, em Penedono, e infelizmente, apesar de estar aqui a falar no meio do mar, tenho a certeza que estou a pregar no deserto. Essa história da expedição a Ceuta continua a despertar muito interesse nos historiadores portugueses.
eu trago hoje, para me guiar durante a visita, este livro. É um livro que saiu agora, do Sr. General Loureiro dos Santos, que descreve a conquista de Ceuta sob o ponto de vista da técnica militar. Bom, o livro tem um título, reparem, Ceuta, a Conquista. Reparem, não é costume falar na conquista de Ceuta. Os livros, nas escolas, falou-se sempre a tomada de Ceuta. Ninguém disse a tomada de Lisboa, mas a conquista de Lisboa. Ninguém disse a tomada de Granada, mas a conquista de Granada. Mas nunca ninguém disse a conquista de Ceuta, mas a tomada de Ceuta. Bom, a explicação está nisto. É que realmente não houve propriamente uma conquista militar, porque Ceuta não se defendeu. Ao raiar o dia, as tropas portuguesas entram na cidade violentamente e não havia aqui um navio de guerra, não havia aqui uma tropa de cavalaria, não havia aqui sequer um guerreiro armado. Pelas descrições da nossa crónica, o adversário mais temível era um mouro preto muito grande que andava nu e deitava umas pedradas pavorosas. É claro que foi um português e atravessou com a lança. É curioso que a fonte, quer dizer, o texto mais importante sobre a tomada de Ceuta é a crónica, a terceira parte da crónica de Dom João I, que vem assinada pelo cronista Gomes e Anos de Azurara. Penso que essa crónica é reescrita por Zurara sobre um fundo que não é de Zurara, era de Fernão Lopes. Penso que Fernão Lopes já teria feito a crónica, mas faz uma crónica que é profundamente contra a guerra. Essa crónica é um elogio da paz e é uma censura completa ao que se passou em Ceuta. É claro que Zurara, que está ao serviço do infante Dom Henrique, não podia concordar com isso e voltou a escrever a crónica, agora num sentido inteiramente guerreiro. Já nos estamos a aproximar de Ceuta, vê-se o casario ao fundo e eu queria recordar aqui uma das páginas do Fernão Lopes, da crónica, que eu penso que isto nunca podia ter sido escrito por Zurara. Sabem que Zurara não é um escritor brilhante. Zurara, que é o autor da crónica da Guiné, por exemplo, faz uma narrativa seca e empolada com grandes elogios e com citações de exemplo da antiguidade clássica. Os heróis da antiguidade e grandes elogios às pessoas a quem ele serve. Fora disso, ele nunca faz uma descrição de sentimentos. É o contrário do Fernão Lopes. Fernão Lopes conta a história por dentro. Bom, olhem, conta-nos que quando os navios começaram assim a aproximar-se de Ceuta, estava a raiar o dia. Então os nossos soldados começaram a apitar uns para os outros. Então verificavam as suas armas e com martelos cravavam os cravos dos seus arneses para se sentirem mais lidos. Apertavam as atacaduras do gibão para se sentirem mais confortáveis e lembravam-se dos pecados que tinham feito. Choravam muito, arrependidos, e andavam pelos navios à procura de capelães que os confessassem. Outros, com as suas achas de armas, davam golpes no vento, ou tiravam as espadas das bainhas e fingiam que as exercitavam. E havia muitos que abriam os atacadores das botas e tiravam de lá os biscoitos que traziam escondidos e diziam uns para os outros: comamos, que porventura é este o nosso derradeiro dia. Ou, se Deus nos deixar vivos, não nos vai faltar que comer. Mas uns tinham já nos rostos as cores lívidas da morte. Outros tinham a face brilhante, como se já tivessem ganho a vitória. Nada disto é estilo de Zurara.
tudo isso é Fernão Lopes. E eu acho que está por fazer, e é urgente que se faça, pela análise do texto, a destrinça naquele livro o que é que Fernão Lopes escreveu, o que é dos Urara. O exército português desembarcou nesta praia na manhã do dia 21 de agosto. Claro que nessa altura a praia era maior do que hoje. Uma grande parte da região onde hoje está o porto ainda era praia. Desembarcaram primeiro poucos, cerca de 150 soldados. Bom, mas temos que ter cuidado, porque no exército português vinha primeiro o rei, em segundo lugar o príncipe herdeiro Dom Duarte, em terceiro lugar o infante Dom Pedro, foi regente, em quarto lugar o infante Dom Henrique, em quinto lugar o condestável Dom Nuno Álvares Pereira. Bom, e certamente todos eles fizeram coisas, pois o Gomesianos de Zurara arranjou maneira de reescrever aquilo de outra maneira, e parece que o capitão dos portugueses era só o infante Dom Henrique. Isto tem uma explicação. É que o Zurara era comendador da Ordem de Cristo e quem mandava na Ordem de Cristo era o infante Dom Henrique. Portanto, a crónica foi escrita segunda vez para dar um grande relevo aos feitos do infante Dom Henrique. O exército desembarca aqui, não encontra praticamente resistência. Claro que vieram os mouros aqui à praia, mas imaginem, nem as portas da muralha estavam fechadas, estava tudo aberto. Os portugueses entraram pelas portas dentro e foram enrodilhados nos mouros e a matar quando podiam pela rua principal. Estas ruínas que se vêem é o pouco que resta da antiga cidade de Ceuta. Era uma cidade riquíssima, a pérola do Mediterrâneo. Todas estas ruas tinham bazares opulentos, com fardos de especiarias, canela, pimenta, grandes potes de mel, de azeite. Bom, os mouros vão fugindo diante dos portugueses. Os soldados portugueses avançam por aqui, entram nas casas, matam os moradores e, sobretudo, todos os fardos de especiaria. Eles, à espadeirada, destroem tudo e esta rua ficou a escorrer essas riquezas que depois os portugueses andaram a apanhar bago a bago durante dias. O resultado foi trágico. Não sabemos ao certo quantas vítimas fez esse episódio, mas os escritores dizem que do lado dos mouros foram entre 2 ou 10 mil. Do lado dos portugueses morreram 8 com pedradas que levaram na cabeça. Como é que se explica essa diferença enorme? Bom, o cronista aí comete uma inconfidência e diz esta coisa simples, é que os portugueses estavam armados e os mouros não. Porque realmente isto era um Porto Franco. Ninguém esperava que alguém os viesse atacar. É muito impressionante a página em que o cronista nos descreve essas ruas juncadas de cadáveres ao anoitecer. É evidente que só pode ser prosa de Fernão Lopes. Nem criais que a todos, geralmente, a morte deu um jeito de jazida, porque uns jaziam com os corpos tendidos e as mãos apertadas e os dentes fechados,
mas outros jaziam com o focinho sobre a terra e emborrilhados no seu próprio sangue. Outros, com os corpos embuizados, apertando com os seus punhos a roupa que traziam. E outros jaziam tão despedaçados que não se poderia direitamente julgar qual fora a sua queda. E tais havia que os golpes primeiros não eram tão feros como o trilhamento que os vivos depois lhe fizeram quando acertavam de passar em cima deles. Alguns deles não eram de todo mortos e tinham alguns membros cortados, mas depois que os deixava algum tanto a dor, provavam de se levantar com as caras cheias de sangue e de pó, com que acrescentavam muito a sua frialdade. E é com essa imagem desses mortos-vivos a escapar entre estas ruínas que termina a imagem da tomada de Ceuta. Mas foi em Alcoutim que eu prometi vir a Ceuta e ainda não expliquei porquê. No brasão de Alcoutim aparece a palavra Aléu. Ora, Aléu, no século XV, era mais ou menos isto. Este é muito torto, mas era um pequeno cacete. Com a ponta mais grossa que servia para jogar a choca. A choca era, com o cacete, bater numa pedra e levar a pedra lá para qualquer sítio. O primeiro governador de Ceuta foi Dom Pedro de Menezes. E quando lhe disseram, mas é uma missão muito difícil, como é que você aqui vai defender-se do poder dos mouros? Ele estava a jogar a choca com o aléu na mão e respondeu: ora, os mouros para mim, eu com este aléu ponho-os todos em fuga. A verdade é que a frase ficou célebre. Esse aléu que ele trazia nas mãos ainda hoje se guarda religiosamente aqui em Ceuta. Está nas mãos de Nossa Senhora da África. E quando aqui o general que comanda as tropas da terra toma posse, o bastão do comando que ele ostenta é esse velho aléu de Dom Pedro de Menezes. Dom Pedro de Menezes foi feito conde de Vila Real. Os descendentes dele foram marqueses de Vila Real. Um filho primogênito dos marqueses de Vila Real foi feito conde de Alcoutim. E como a família tinha mantido sempre o aléu como a insígnia da honra familiar, o primeiro conde de Alcoutim fez bordar na bandeira da sua vila a palavra aléu. Aqui está como a história de Alcoutim está abraçada à história de Ceuta. Estou a dizer isto num ponto célebre na mitologia antiga, nem mais nem menos que nas famosas colunas de Hércules. Os antigos diziam que antigamente tudo isto era uma montanha seguida, mas o Hércules chegou aqui e com as suas mãos poderosíssimas arrancou uma coluna para lá. Estão a ver lá além, é aquele rochedo que vem do mar, e ficou outra coluna para aqui. São as duas colunas de Hércules. Isto para os portugueses é realmente importante, porque isto aparece referido nos versos de Camões. Ele esteve 2 anos em Ceuta e aqui fez uma elegia de amor muito emocionada, em que dizia que subia aqui a este monte, mas o melhor é dizer-lhe as próprias palavras do Camões. A elegia, para quem a quiser ler, é que começa: aquela que de amor descomedido. Bom, e é aí que ele diz: subo-me ao monte
que Hércules tebano do altíssimo Calpe dividiu, dando caminho ao mar Mediterrâneo. Lá está o altíssimo Calpe, cá está a coluna do lado africano. Esses versos são realmente muito comoventes, são muito pouco conhecidos. Olha, eu sinto prazer em vir aqui ao sítio onde ele os escreveu e recordá-los. Dali estou tenteando, aonde viu o pomar das Hespérides, matando a serpe que a seu passo assistiu. Nem com isto, enfim, que estou dizendo, nem com as armas tão continuadas das lembranças passadas me defendo. Tal me tem a mudança e a estranheza, que se vou pelos campos, a verdura parece que se seca de tristeza. Se o amor não se perde em vida ausente, menos se perderá por morte escura, porque, enfim, a alma vive eternamente e o amor, efeito da alma, sempre dura. Este programa é patrocinado por Soluções Industriais e Domésticas Domplex.